A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a bênção sacerdotal. Para falar sobre este assunto, vamos ter como texto básico o livro de Números, capítulo 4, verso 21 a 25, que diz: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gersom, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Amados, hoje, nesta conversa, vamos falar sobre a bênção sacerdotal. E para isso temos lido aqui no livro de Números, capítulo 4, o texto que fala sobre o serviço dos levitas junto à tenda da congregação. Ou seja, neste momento a tribo de Levi foi escolhida para ser uma tribo sacerdotal. Não mais, esta escolha estaria sobre o filho mais velho da família. Com esta escolha sacerdotal, esta bênção, criada pelo próprio Deus, os filhos de Arão invocariam e colocariam o nome de sobre as famílias de Israel. Isso acontece até os dias de hoje. Os filhos de Arão levantam as mãos sobre os adoradores nos cultos das sinagogas e proclamam a bênção, enquanto os pais abençoam suas famílias. Isso acontecia toda sexta-feira à noite. E esta bênção, que é dar poder, era dividida em 3 partes. A primeira dizia: Adonai te abençoe e te guarde. A segunda dizia: o rosto de Adonai brilhe sobre você e manifeste a sua graça. A terceira dizia: Adonai, levante o seu rosto sobre você e coloque sobre você a paz. Percebam algo interessante que se analisarmos bem as bênçãos manifestadas, verificamos que estas bênçãos nada mais são do que as promessas resumidas de tudo que Deus tem para a vida do homem. Percebam, aqui no livro de Números, as mais de 7.000 promessas são resumidas nestas 3 bênçãos. Amados, este era o poder da bênção manifestada naqueles dias, quando a tribo de Levi foi levantada como uma tribo sacerdotal. E também nos dias de hoje, quando manifestamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, famílias e amigos, nação, neste momento, estaremos também dizendo que Deus dê poder, proteção, revelação do Espírito Santo, perdão, misericórdia, aceitação e plenitude. Amados, o apóstolo Paulo confirma estas bênçãos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, quando escreveu: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aqui o apóstolo diz que em Jesus as promessas representam um sim por Deus, em razão e através de Jesus o amém. Ou seja, Deus diz: assim seja, pois ele é fiel para cumprir estas promessas sobre as nossas vidas e de quem abençoarmos. Aleluia! Creio, meus irmãos, através de Jesus temos a certeza de que todas as promessas serão cumpridas, porque ele é o Rei fiel e verdadeiro. Nele existe fidelidade e as promessas serão cumpridas
para que em nós se manifeste a sua glória. Quando somos abençoados, Deus é glorificado. Somos abençoados não para nos vangloriarmos, mas sim para que as pessoas, aqueles que nos conhecem, possam dar glórias a Deus. Aleluia. Amados, este é o objetivo das bênçãos que recebemos. Aprendam os irmãos, a única forma de retermos a bênção é passarmos ela para frente para as outras pessoas. Ou seja, estamos sendo ensinados hoje que a bênção sacerdotal em Jesus, que todos os aspectos da bênção são acessíveis a nós hoje, como sacerdotes da nova aliança. Agora, não só mais os levitas ministram as bênçãos, mas a igreja do Senhor faz com que este poder da bênção sacerdotal alcance a nós, nossas famílias, nossos amigos, nossa nação. Amados, precisamos entender que hoje, em Jesus, temos a bênção, poder e a mesma proteção de Deus sobre nós, que somos a igreja do Senhor. Em Jesus, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Aleluia! Como escreveu o apóstolo Paulo no livro de Efésios, capítulo 1, verso 3. Queridos, o segredo de vivermos no reino, o segredo de vivermos no reino não é nós irmos até o reino, mas é o reino vir até cada um de nós. Aleluia! Por isso, Paulo escreve que somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. Ele escreve que através de Jesus, as bênçãos dos céus vêm até nós. Aleluia! Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 14 a 19, diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito do homem interior, e assim habite o Messias no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Então fica claro no texto que Deus põe no espírito do homem o Espírito de Deus, fortalecendo o espírito do homem para que Jesus possa habitar no nosso coração. E quando ele habita em nosso coração, temos a verdadeira experiência com o grande amor de Deus em nós através do seu Filho. Amados, quando compreendemos o grande amor que Deus tem por nós através de Jesus, neste momento somos tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Queridos, olha a importância hoje de permitirmos que o nosso espírito seja fortalecido pelo Espírito de Deus. Só assim, como igreja hoje, valorizaremos o grande amor de Deus manifestado em nós através de Jesus Cristo. Só assim seremos tomados pela plenitude de Deus. Só assim estaremos sendo santificados e estaremos prontos para vermos a Deus e fazermos parte da sua habitação nos céus, pois é o Espírito Santo vivendo em nós que viabiliza Deus morar em nós
como templo de Deus e nos dá condições de tomarmos posse da Canaã celestial. Amados, antes do Messias, o Espírito se manifestava e depois voltava para Deus, mas depois de Jesus nos eleger como sacerdotes nos dias de hoje, temos o privilégio de sermos a habitação de Deus através do seu Espírito Santo. Jesus Cristo nos aproximou do Pai, o véu foi rasgado de cima a baixo, levantou o rosto ele sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Hoje, como sacerdotes da nova aliança em Cristo, temos também como os sacerdotes levitas no passado a proteção. No livro de Judas, capítulo 1, verso 24, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aleluia. O Espírito Santo hoje nos dá proteção para não cairmos em tentação e também nos livrar do mal. Se não formos habitação do Espírito, estaremos vulneráveis à ação do inimigo. Portanto, precisamos pedir para que o Espírito Santo tome conta de cada um de nós que fazemos parte da igreja, porque precisamos manifestar nesses dias a glória de Deus. Continua hoje o Senhor nos ensinando que, como sacerdotes, hoje o brilho do rosto de Deus é sobre nós e manifesta a sua graça. Precisamos, como igreja, que a luz de Deus, que representa a revelação da sua glória, do seu caráter, de sua palavra, possa refletir em nós. Esta luz devemos contemplar e refletir. Já falamos sobre a luz. Jesus não somente é a luz do Pai, mas através dele também, como igreja, temos a obrigação de sermos lâmpadas neste mundo e glorificar o seu nome e manifestar a sua graça, seu favor ao mundo, como sacerdotes eleitos da nova aliança. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, verso 29 a 32, na oração de Simeão ficou registrado o seguinte: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Queridos, aqui Simeão está declarando: Jesus é a glória do seu povo Israel. E também é a glória dos gentios da sua igreja, para a revelação, Agora pergunto eu, que revelação é esta? O apóstolo Paulo explica. Ele fala: Deus me chamou para falar sobre o juízo de Deus, sobre o arrependimento das obras mortas, sobre a justiça e o caminho de Deus, sobre o perdão dos pecados através de Jesus, mostrar às nações que existe Deus e que esse Deus é juiz, cobra, julga e ele é soberano. Aleluia. Esta é a revelação explicada pelo apóstolo Paulo. Amados, hoje, como sacerdotes da nova aliança, temos este compromisso diante de Deus. Hoje, como sacerdotes desta aliança, temos que fazer o que o apóstolo Paulo fez. Temos que servir de luz e mostrar a glória do Senhor ao mundo. Aleluia. No livro de João, capítulo 8, verso 12, está escrito: foi-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no livro de Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16, está confirmado: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma
uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador alumia e todos os que encontram na casa, assim brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Amados, nos tempos em que vivemos, Deus quer que a sua igreja reflita a luz e a sua glória, mas isso não se faz só crendo, mas também com atitudes, com boas obras, com testemunho, fazendo o que foi nos determinado a fazer como igreja, como sacerdotes da nova aliança, que é salvar vidas e glorificar a Deus. Querido, está escrito na palavra: Deus recompensará a cada um de nós segundo as nossas obras. Aleluia. Terminando, queridos, esta nossa conversa de hoje, vou ler o que o apóstolo Paulo escreve lá no livro de Coríntios capítulo 3, verso 17 a 18, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como no Espírito do Senhor. Aleluia! A graça de Deus é demonstrada através de Jesus, e hoje através de nós que somos a sua igreja, pois nele fomos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Lá no livro de Lucas, capítulo 24, verso 45 a 47, ficou mencionado o seguinte: assim está escrito que o Messias haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amados, nós hoje como sacerdotes temos como o mais importante pregar o arrependimento, a remissão dos pecados às nações. É essa a diferença que nós hoje, como sacerdotes da nova aliança, temos que operar neste mundo. Amados, hoje, como sacerdotes, temos que ajudar que a paz presente em nossas vidas, famílias e nações, como sacerdote, alcance também as outras pessoas, para os quais Deus levanta o rosto sobre nós e nos coloca a sua paz. Queridos, hoje o mundo precisa ver isso em nós como igreja. Levantar o rosto sobre alguém significa demonstrar favor, misericórdia. Hoje, diante de tudo que temos passado, Jesus nos dá paz, aleluia, como parte da nossa natureza agora sacerdotal, que adquirimos através de Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 11 diz: temos a paz com Deus. Jesus disse também lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aleluia, glória a Deus. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus quer ver nesses dias a igreja agindo como sacerdotes, vivendo esta paz que só Jesus dá. Aleluia, só Jesus dá esta paz que mostra que seja o que tivermos passando, tribulações, guerras, pandemia, a paz está presente, porque temos a certeza de que Deus cuida de nós. Aleluia. Precisamos confiar na sua palavra. A sua palavra é fiel e verdadeira, e haverá de se cumprir tudo em nossas vidas. Aleluia, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 9, verso 7, que diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre
o trono de Davi, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia, glória a Deus. Alegre o seu coração, não atemorize o seu coração. Somos hoje a nação sacerdotal eleita em Cristo Jesus e temos uma obrigação: manifestar o poder, a glória, manifestar a autoridade de Deus, exercer o poder do reino de Deus neste mundo. Me permita agora orar por você, para que o poder desta palavra seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, abençoa a sua igreja, que como sacerdotes desta nova aliança, possamos ter proteção, brilho do teu Espírito nos trazendo revelação, o seu rosto se levante sobre nós, trazendo a paz, para não ficarmos atemorizados e mais possamos trazer paz aos nossos familiares, amigos e para a nossa nação. Pai, fomos chamados para sermos sacerdotes da nova aliança, para estabelecer o reino de Deus neste mundo, trazendo juízo e justiça de Deus a este mundo, através da vida que temos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém.